Imagine um mundo onde gigantescas construções não eram apenas obras de engenharia, mas também manifestações de fé, milagres divinos e símbolos do poder celestial. Ao longo da Bíblia, encontramos relatos de edificações monumentais, cada uma envolta em mistérios e significados profundos. Desde a Arca de Noé, que sobreviveu ao maior dilúvio da história, até as imponentes muralhas de Jericó, que caíram sem uma única batalha. Do glorioso Templo de Salomão, centro da adoração a Deus, a ambiciosa Torre de Babel, símbolo da soberba humana, e, por fim, o Segundo Templo, reconstruído em meio a desafios e perseguições. O que todas essas construções têm em comum? Elas não foram apenas erguidas por mãos humanas, mas também foram tocadas pelo divino. Agora, embarque nesta jornada épica para desvendar os mistérios das grandes construções bíblicas. Agora viajamos até Canaã, onde os israelitas enfrentam um desafio imenso: conquistar a cidade fortificada de Jericó. A cidade é protegida por muralhas duplas, tão imponentes que parecem intransponíveis. Nenhuma força humana conseguiria derrubá-las. Mas Deus dá uma estratégia inesperada a Josué. Durante 6 dias, os israelitas marcham ao redor das muralhas em silêncio. No 7º dia, eles dão 7 voltas, e ao final, tocam as trombetas e soltam um grande grito. De repente, as muralhas desmoronam. Sem um único golpe de espada, a cidade é tomada. O mistério aqui é como isso foi possível. Teria sido um terremoto no momento exato, uma ressonância acústica das trombetas, ou foi simplesmente um milagre divino? Os arqueólogos já encontraram indícios de muros desmoronados, mas o enigma das muralhas de Jericó ainda intriga o mundo. O Templo de Salomão foi uma das construções mais grandiosas da Bíblia, erguido em Jerusalém como a morada de Deus na terra. Salomão utilizou os materiais mais nobres e a habilidade dos melhores artesãos para construir essa obra sagrada, que abrigava o Santo dos Santos e a Arca da Aliança. Quando finalizado, uma nuvem divina preencheu o templo, confirmando a presença de Deus. Por séculos, foi o centro da fé de Israel, mas acabou destruído pelos babilônios sob o comando de Nabucodonosor. Mesmo em ruínas, sua lembrança permaneceu viva como símbolo da aliança entre Deus e seu povo, mostrando que a verdadeira morada do Senhor está na fé daqueles que o seguem. Agora voltamos no tempo, para um período onde toda a humanidade falava a mesma língua e vivia unida. Em um vale fértil chamado Sinai, os homens decidem construir algo nunca visto antes, uma torre que alcançasse os céus. O objetivo: tornar-se tão poderosos quanto Deus e garantir que nunca fossem espalhados pela terra. A construção avança. Tijolo por tijolo, a torre sobe aos céus, desafiando os limites da humanidade. Mas o problema não era a obra em si, e sim o orgulho daqueles que a construíam. Eles não queriam glorificar Deus, mas sim a si mesmos. Então, Deus intervém de uma maneira inesperada. Ele confunde as línguas. De um dia para o outro, os trabalhadores não conseguem mais se entender. O caos se instala, a construção é abandonada e as pessoas se espalham por toda a terra. Os mistérios dessa construção são inúmeros. Existiu realmente uma Torre de Babel? Teria sido uma pirâmide, um zigurate mesopotâmico ou outra estrutura desconhecida? Como a humanidade, que até então falava uma única língua, passou a ter idiomas tão diferentes? O que restou dessa torre colossal? Até hoje, arqueólogos buscam respostas para esse enigma. Após a destruição do Templo de Salomão pelos babilônios, os israelitas passam décadas no exílio. Mas um dia, Deus levanta homens corajosos para uma missão: reconstruir o templo. Zorobabel lidera o projeto, enfrentando obstáculos políticos e oposição dos povos vizinhos. A reconstrução não é fácil. O segundo templo é mais modesto que o de Salomão, mas ainda assim se torna o centro da fé judaica. Mais tarde, o rei Herodes o amplia, tornando-o uma das maravilhas do mundo antigo. É nesse templo que Jesus ensina, cura e confronta os religiosos da época. Mas o templo também tem seu mistério. No ano 70 d.C., os romanos o destroem completamente, e até hoje ele não foi reconstruído. O que aconteceu com os tesouros sagrados que estavam ali? Porque até hoje há tanta disputa sobre
esse local? Seria possível um dia o templo ser reerguido? São perguntas que mantêm essa história viva até hoje. Nossa jornada começa em um mundo tomado pela corrupção e pela maldade. Deus, entristecido com a perversidade humana, decide trazer um dilúvio para purificar a terra. Mas em meio à escuridão, um homem chamado Noé se destaca por sua fé inabalável. Deus lhe dá uma missão impossível: construir uma arca gigantesca para salvar sua família e um casal de cada espécie animal. Noé não hesita. Ele começa a construir uma embarcação colossal, com dimensões que desafiam a lógica para a época, cerca de 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Os zombadores riem dele, afinal, nunca havia chovido antes. Mas Noé segue fielmente às instruções divinas. Quando as primeiras gotas caem, a humanidade percebe tarde demais seu erro. O dilúvio cobre a terra, e apenas aqueles dentro da arca sobrevivem. O mistério dessa construção: como Noé conseguiu erguer tal embarcação sem tecnologia avançada? Como os animais chegaram até a arca? E, mais intrigante ainda, onde está a arca hoje? Muitas expedições já tentaram encontrá-la no Monte Ararat, mas o segredo ainda permanece oculto. O que todas essas construções bíblicas nos ensinam? Cada uma delas carrega uma mensagem profunda sobre a relação entre Deus e os homens. A Arca de Noé nos fala sobre salvação e obediência. As muralhas de Jericó nos mostram que a fé pode derrubar qualquer obstáculo. O Templo de Salomão nos lembra da presença divina entre nós. A Torre de Babel nos adverte sobre os perigos do orgulho. E o Segundo Templo nos ensina sobre perseverança e restauração.